E Paulo, ele é duro nesse aspecto, porque toda a nossa vida precisa ser um apontamento para o definitivo de Deus. Toda a nossa vida, cada escolha nossa precisa apontar para esse caráter de eternidade, que hoje nós somos chamados a viver, mas que Deus já nos dá frutos de eternidade. Quando eu paro para pensar nesses dois jovens, eu me pergunto, e se fosse eu a morrer? Será que eu ia contemplar um mistério de eternidade assim? Será que eu fui capaz de semear o céu e fazer o céu já uma realidade? Um já e ainda não? E o segredo, né, para que possamos viver essa dimensão da eternidade, ele é buscar o definitivo em tudo aquilo que eu vivo. Quais são as sementes e os frutos de eternidade na minha vida, as sementes de eternidade na minha vida, que eu já contemplo o caráter definitivo? Esse ano eu fiz o meu para sempre, o definitivo. Padre, definitivo. Já são duas realidades definitivas. Podemos até querer voltar atrás, mas tem caráter de eternidade. É um para sempre. Mas hoje, em outras instâncias da minha vida, eu penso no temporal? Não, eu vou suportar essa situação porque eu sei que vai passar somente, ou porque eu almejo aquilo que vai ser o para sempre, o céu. E ele diz assim, Raniero Cantalamessa: perdido o horizonte da eternidade, o sofrimento humano parece dupla e irremediavelmente absurdo. Quando eu perco a dimensão do eterno, o sofrimento que eu e você vive não tem sentido, se torna absurdo. E depois ele continua ainda dizendo: de que serve viver bem, se não nos é dado viver para sempre? Tudo, exceto o eterno, é vão ao mundo. Tudo que nós vivemos, se não tem caráter de eternidade, é vazio. Como eu sei que está chovendo, a gente já vai adiantar um pouco o nosso momento de deserto, que também a gente precisa sair daqui bem, né? Vivendo bem essa vida. Mas eu quero perguntar para você antes desse momento de deserto. No teu coração, na tua vida, na tua história, o que você pode dar já o selo de eterno? Mas Adriano, como assim o selo de eterno? É muito longe. Mas na Spessalve, a grande esperança, ela é feita através dessas pequenas esperanças, dessas pequenas certezas que vamos tendo. Diante do grande definitivo que nós vamos viver na eternidade, esse céu que queremos e que anunciamos e que saímos todos os finais de semana para pregar, o que na tua vida você já consegue perceber que é caráter de eternidade, de definitivo mesmo? E como que eu me encontro diante dessa verdade? Como que eu me encontro de saber que um Tiago, um Mateus e tantos anônimos que a gente viu aí, que são objetos da nossa evangelização? E quando eu fiquei sabendo disso, em momento algum, aquele orgulho, nossa, foi através do meu livro, nossa, não. E aí? Eu vou chegar diante de Deus e falar: Senhor, mas o Tiago, o Mateus, olha quantos. Mas eu não te conheço, Adriano, porque às vezes eu não fui capaz de criar esse eterno dentro de mim. E o Raniero, ele nos dá um segredo muito bacana, falando que a presença da eternidade, ela não é algo que virá. Ela já se atualiza em cada Eucaristia que celebramos, em cada estudo da palavra que fazemos, porque a palavra de vida é eterna. E vai se atualizando essa esperança. Para o crente, a eternidade não é como se vê somente uma esperança, é também uma presença. E qual é essa presença que eu tenho marcado neste tempo e nas pessoas que eu me encontro? E ele diz assim ainda: este mundo traz em gestação o homem interior, novo, criado segundo Deus, para que ele, formado, moldado e tornado perfeito, não seja gerado aquele mundo perfeito que não envelhece. Como o embrião que, enquanto está na experiência escura e líquida, a natureza prepara a vida na luz. E assim é com os santos. Para o embrião, no entanto, a vida futura é absolutamente futura. Não chega a ele nenhum raio de luz, nada do que é dessa vida. Não é assim para nós.
do momento que o século futuro foi derramado e misturado ao presente. Então, agora, já é concedido aos santos não só de dispor-se e preparar-se à vida, mas viver e atuar. A gente vai para esse momento procurar, aqui mesmo, nessa área coberta, como eu tenho atualizado a experiência dessa eternidade. A eternidade na minha vocação, tantos irmãos que poderiam ter vindo, mas Deus quis você, Deus me quis, para marcar isso em mim. E hoje, a gente no Revolução, mais do que nunca precisa viver isso. O que eu estou deixando como mérito de eternidade, como marca de definitivo, como marca de um para sempre. Vamos, com isso no coração, procurar um lugar que não esteja chovendo, mas com essa pergunta: o que eu estou deixando de definitivo? E o Adriano falando agora dessa proposta, da gente olhar qual a marca de eternidade que eu deixaria aqui na Terra, que eu deixaria para os meus, para os mais próximos, eu fui pensando assim, ó, para minha família, que assim, depois de Deus é quem está em primeiro lugar na minha vida e sempre vai ser assim. A Canção Nova é maravilhosa, mas eles é de onde eu vim, né? Então assim, eu pensei, para minha família, com certeza, eu deixaria a marca do amor. Porque não tenho dúvida de que o meu pai, minha mãe, os meus irmãos, os meus sobrinhos, mesmo sabendo de todos os meus defeitos, todas as minhas misérias, eles sabem que eu os amo. Por quê? Porque desde o meu encontro pessoal com Jesus, eu fui demonstrando, fiz questão de lutar contra mim, contra as minhas misérias, contra os meus apontamentos para eles. Eu tô vendo defeito de vocês, mas eu vou lutar, vou ultrapassar isso e brigar aqui, mas ali já demonstrar que amo e fazer gestos concretos de amor e tudo. Então, para minha família, eu tenho certeza que eu deixaria essa marca de amor. Eles iam dizer assim, não, ela amava a gente. Ela amava, meus sobrinhos iam dizer, minha tia me ama, me amava. E aí eu fico pensando assim, e na minha casa comunitária? Eu hoje, é uma luta, na minha casa comunitária, na Canção Nova, no meu trabalho, é a mesma, para a minha família já é mais fácil deles já dizerem, a Margarida, ela deixou amor como legado, ela me ama. Já na Canção Nova, é mais questão de luta, mas eu sei que pela minha luta eu já deixaria uma marca de amor. Eu já deixaria uma marca de amor com as amigas mais próximos, uma marca de amor na minha irmã de quarto, na família da minha irmã de quarto, na família dos meus amigos que eu deixei lá na minha casa e dos amigos que eu estou conquistando agora. Então, eu deixaria já. Não porque eu sou a pessoa que ama. E isso para mim foi muito simples, quando o Adriano falou, mas ao mesmo tempo é muito profundo, é muito sério, é muito grandioso. Porque nada mais, nada menos do que o valor da vida, é o sentido da nossa vida, é amor. Então, a minha marca de eternidade que eu deixaria hoje, pelo menos para os mais próximos, eu acho que eu deixaria uma marca de eternidade de amor. E eu levaria também luto, e a minha vida é essa. Eu quero aprender a deixar no coração de cada um que passou pela minha vida uma marquinha de amor. Porque se lembrarem de mim, pensarem em algum momento que se sentiram amados por mim, isso pra mim já vai valer a pena. Assim, eu sou muito assim, de tudo eu topo. Né? Vamos fazer um negócio? Vamos. Eu não tenho medo de ir. Mesmo que eu tenha medo de viver aquilo, mas eu vou. E eu vejo que isso é o que me motiva mesmo pro céu. Porque assim, por exemplo, as provas, eu tinha medo, mas eu não deixava de ir porque eu tinha medo. E na vida é assim também. Tem coisas que eu não sei fazer, que eu não, né? Mas se é pra ir, vamos. Eu vou, né? E Deus vai dando a graça. Tipo assim, na hora, foi bem difícil, assim, até eu me surpreendi comigo. Porque foi mais difícil do que outras vezes. Eu até já fiz as provas outras vezes e foi tranquilo, dessa vez não. E assim, depois a Adriana até me provocou, né? Qual a experiência de eternidade que você está fazendo? E eu tava muito nessa da superação, não sei o que, mas eu não tava refletindo assim. E depois daquela hora eu fiquei pensando, assim, primeiro no sentido assim, de que tudo passa, né? De que eu sabia que eu ia passar, mesmo com a dificuldade que eu tava vivendo, mas assim, eu vou chegar lá. Aí depois até falando com a Kátia, depois que terminou sobre isso, e aí ela foi me dizendo assim, que é isso mesmo, porque assim,
a eternidade já me é garantida. Jesus já morreu por mim para me dar o céu. Mas eu preciso viver, eu preciso confirmar, né, esse céu que já me foi dado. Então, assim, eu sabia que eu ia chegar lá, mas eu precisava passar por aquilo. Então, assim, foi a experiência que eu fiz. E que é isso mesmo, entendeu? Se o céu é meu, eu quero chegar lá. Não sei como, se eu vou ter medo, se vai ser difícil, mas eu vou.